Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é sobre matrizes, é a aula número 3 e hoje vamos trabalhar sobre os tipos de matrizes. Então, pessoal, os tipos de matrizes incluem diversas maneiras de representação dos seus elementos, tá ok? Eu vou mostrar para vocês, então, aí 8 tipos de matrizes. Vamos ao primeiro. Essa primeira que a gente está vendo aí é a matriz linha. Tá? O que é a matriz linha? É uma matriz de ordem 1 por n, ou seja, uma linha por n colunas. Né? Tendo uma linha é chamado então de matriz linha. Bom, o segundo tipo de matriz é o que a gente chama de matriz coluna. Então, a matriz coluna, pessoal, ela tem a ordem n por 1, ou seja, n linhas por uma coluna. Tendo apenas uma coluna, é então chamado de matriz coluna. Bom, pessoal, na letra C, tá? O tipo C aí que a gente está vendo de matriz é o que a gente chama de matriz nula, tá ok? O que é uma matriz nula? São matrizes onde todos os seus elementos são iguais a zero, né? É bem simples, nós temos ali ó, a matriz A de ordem 2 por 3 e a matriz M de ordem 2 por 2. Percebam que os elementos são todos iguais a zero, então a gente chama de matriz nula. Bom, nós temos também a matriz quadrada. Atenção nesse item aí. Matriz quadrada é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, são aquelas matrizes do tipo 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente. Observem ali a matriz A, né, nós temos então uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, duas linhas por duas colunas. E na matriz B, nós temos uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas. Pessoal, na matriz quadrada, o que acontece? Tá? Em toda matriz quadrada, nós vamos ter a diagonal principal, tá? Que está ali com aquela flechinha ali na imagem roxa, está escrito, né, matriz diagonal principal. E também nós temos a diagonal secundária, que está ali, ó, naquela flechinha onde está escrito no finalzinho ali, na parte cinza, né, pintadinho de cinza. Tá? Então, em toda matriz quadrada, nós temos a diagonal principal, que por vezes abreviamos de DP, e a diagonal secundária, que por vezes aí abreviamos de DS. Tá? E uma outra observação importante é sobre o traço de uma matriz. O que é o traço de uma matriz? É a soma dos elementos da DP, da diagonal principal. Então, sempre que falar para vocês em traço de uma matriz, está falando em soma dos elementos da DP, da diagonal principal. Tá ok? Bom, vamos lá. Um outro tipo de matriz, pessoal, é a matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Ela é uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Tá? Observe ali na matriz A. Todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são zeros. Ó. Isso é o que caracteriza a matriz diagonal. Observem na matriz B. Todos os elementos que não pertencem à diagonal principal também são iguais a zero. Tá? Então, isso é o que caracteriza uma matriz diagonal. Bom, temos também uma matriz escalar. Tá? Uma matriz escalar é toda a matriz diagonal, tá? Ou seja, os elementos que não fazem parte da diagonal principal têm que ser zeros, tá? E os elementos da diagonal principal são iguais. Então, observem ali na matriz a diagonal principal. Todos os elementos é o mesmo valor, é o número 2, e os demais são iguais a zero. Tá? A letra B é a mesma coisa. Ó. A letra B, né, aquela matriz B, ela é uma matriz nula, é uma matriz quadrada, correto? E nesse caso, pessoal, ela também é uma matriz escalar, né? Logicamente sendo diagonal, porque toda matriz escalar é uma matriz diagonal. Tá certo? Bom, temos também, pessoal, a matriz identidade, que é toda a matriz escalar, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, observem ali na matriz I, os elementos da DP é 1 e os demais são zeros. Né? E depois, naquela outra matriz ao lado, né, de ordem 3 por 3, observem que a diagonal principal é 1, né, e os demais elementos que não pertencem a DP são zeros. Então, sempre que acontecer isso, a gente tem uma matriz identidade.
Bom, gente, matriz transposta. O que significa matriz transposta? A matriz transposta ela é obtida quando a gente troca a linha, o número de linhas, por colunas. Então, observem que a matriz A ela é de ordem 4 por 2, ou seja, 4 linhas por 2 colunas, né? E aí, se a gente inverter o número de linhas e colunas, ela vira uma matriz transposta, de ordem 2 por 4. Por quê? Porque a gente inverteu o número de linhas com colunas. Então, observem aqui na primeira matriz, ó, né, a primeira linha é 2 e 1. Ela vira a primeira coluna da outra matriz, 2 e 1. Né? A segunda linha é 4 e 3, vira a segunda coluna, que é 4 e 3 lá. A terceira linha é 2 e menos 1. Vira a terceira coluna, que está lá, ó, 2 e menos 1, né? E a quarta linha, que é 0 e 4, vira a quarta coluna, 0 e 4 lá na outra matriz, tá? E a matriz transposta, a gente simboliza com aquele T pequenininho ali em cima, ó, tá? Do lado do nome da matriz, tá certo, gente? Então, isso é com relação aos tipos de matrizes. Agora, eu vou estar fazendo com vocês, então, alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1, então, o pessoal fala o seguinte: quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 5? Então, matriz quadrada de ordem 5 significa, então, que a matriz ela vai ter 5 linhas por 5 colunas, né? Porque matriz quadrada é toda matriz onde o número de linhas é igual ao de colunas. Mas eu não preciso construir uma matriz para poder fazer essa contagem. É muito simples. Basta eu fazer 5 vezes 5. Por quê? 5 de linhas, ok? E 5 colunas é o que possui essa matriz. Então, 5 vezes 5 vai gerar 25 elementos, né? Então, a gente vai ter nessa matriz um total de 25 elementos. Bom, pessoal, vamos então ao exemplo número 2. Determine a soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária da matriz A de ordem 3, em que A e J é igual a 3 vezes I menos J, né? Então, uma matriz de ordem 3 é a que possui 3 linhas por 3 colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a representação genérica dessa matriz, né? Nós teremos aqui o A11, o A12, o A13. Depois, o A21, o A22, o A23. Para finalizar, o A31, o A32 e o A33. Essa é a representação genérica da matriz, tá? De ordem 3 por 3. Então, pessoal, o que acontece? Como a questão está pedindo a soma dos elementos da DP e dos elementos da DS, a gente não precisa construir a matriz inteira, né? A gente vai só fazer os cálculos aqui para encontrar os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária, tá? Então, os cálculos que a gente vai utilizar aqui, pessoal, ó, vai ser do A11, do A22, do A33, correto? Do A31, que agora eu estou falando da DS, né? E do A13. O A22 da DS eu não repito porque eu já tenho aqui em cima. Também faz parte da diagonal principal. Bom, a fórmula para isso que relaciona, pessoal, ó, a linha e a coluna é 3 vezes I menos J, ou seja, 3 vezes a linha menos a coluna. Então, aqui no A11 vai ficar 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 é 3, que menos 1 é 2, tá? Aqui no A22, 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 é 6, menos 2 é 4, tá? Depois, pessoal, no A33, então vai ficar 3 vezes 3 menos 3. 3 vezes 3 é 9, 9 menos 3 é 6, né? Agora, no A31 ali da DS. Então, 3 vezes o 3, que é a linha, menos a coluna, que é 1, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 menos 1 é 8, né? E no A13 vai ficar, então, 3 vezes 1, que é a linha, menos o J, né, que é 3, correto? Então, 3 vezes 1 é 3, 3 menos 3 é 0. Então, pessoal, quais são os elementos da diagonal principal? Ó? Os elementos da diagonal principal é o A11, o A22 e o A33, né? Ou seja, aqui 2 mais o 4 mais o 6, tá? E os elementos da ADS, da diagonal secundária, quais são? É o A31, que é 8, mais o A22, que é o mesmo ali da DP, que é o 4, mais o A13, né, que é 0.
Então, o que a questão pedia? Ó, determine a soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária. Então, observem que a diagonal principal, a soma dá 12, né? E da diagonal secundária, a soma também dá 12. Então, a soma das duas, dp mais ds, pessoal, fica 12 mais 12, que corresponde a 24. E aí, esse é o resultado, então, aí, final desse exemplo número 2. Exemplo 3, então, está escrito o seguinte. Determine a transposta de uma matriz A de ordem 5 por 2, em que A e J é igual a I menos J, se I for igual a J, ou que A e J é igual a J menos I, se I for diferente de J. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é representar genericamente a matriz. Ela tem ordem 5 por 2, ou seja, 5 linhas por 2 colunas, né? Então, nós teremos o A11, o A12, depois o A21, o A22, o A31, o A32, o A41, o A42, o A51 e o A52, tá? Então, aqui é a representação genérica da matriz, dessa matriz A de ordem 5 por 2, 5 linhas por 2 colunas. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Antes de determinar a matriz transposta, nós vamos construir essa matriz primeiro, tá? Então, o que relaciona essa matriz, os elementos da matriz, pessoal, é essas duas fórmulas aqui, ó, tá? Que é a primeira aqui, I menos J, e depois J menos I. Mas aí vocês vão ter que saber qual que vai ter que utilizar, tá? Como? Vamos lá, deixa eu listar primeiro os elementos. O A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42, A51 e A52. O que o enunciado nos diz, pessoal? Ele nos diz, ó, que a gente vai utilizar essa fórmula I menos J quando a linha for igual à coluna, ó, quando o I for igual a J. Onde a linha for igual à coluna, eu vou fazer I menos J. Aqui é um caso, então é I menos J. Né? Linha é igual à coluna. Aqui também, ó. Então, é I menos J. Onde mais que linha é igual à coluna? Em nenhum lugar. Então, é só nessas duas que eu vou utilizar essa fórmula. E aí depois, fala que vai ser essa fórmula aqui, J menos I, quando a linha for diferente da coluna, que é todas as outras. Então, em todas as outras, pessoal, eu vou utilizar essa fórmula, ó. J menos I. J menos I. Tá? Então, eu vou escrever em todas elas aqui para a gente não se confundir na hora de calcular. Agora que as fórmulas já estão definidas para cada posição, né, eu vou calcular. Então, I menos J, aqui fica 1 menos 1, que dá 0. Né? Aqui, ó, J menos I, então é a coluna menos a linha, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Né? Aqui também coluna menos a linha, 1 menos 2, que é menos 1. Depois aqui, ó, linha menos a coluna, né? 2 menos 2, que fica 0. Aqui, coluna menos linha, 1 menos 3, que dá menos 2. Né? Aqui também coluna menos linha, 2 menos 3, que fica menos 1. Aqui também, né? 1 menos 4, que fica menos 3. Aqui, então, 2 menos 4, que fica menos 2. Aqui, ó, 1 menos 5, que fica menos 4. E aqui, nessa última, 2 menos 5, que fica menos 3. Então, agora, pessoal, vejam que eu vou montar aqui essa matriz de ordem 5 por 2 que a gente construiu, tá? Vamos lá. Os elementos da primeira linha, 0 e 1, correto? Da segunda linha, menos 1 e 0. Depois, da terceira linha, menos 2 e menos 1. Depois, menos 3 e menos 2. E, por fim, menos 4 e menos 3. Agora que eu montei a matriz, eu vou determinar a transposta dessa matriz, que é o que a questão quer. Ó. Então, a transposta, pessoal, o número de linhas inverte com o de colunas. Então, agora eu vou ter uma matriz de ordem 2 por 5, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Observem. A primeira linha vira a primeira coluna. Ó. Então, 0 e 1 vai vir para cá para a coluna. Menos 1 e 0, correto? Depois, menos 2 e menos 1.
depois menos 3 e menos 2, e para finalizar, menos 4 e menos 3. Ficou um pouco apertado aqui, mas acho que deu para compreender, né? Então, observem que essa é a matriz transposta, que é o que a questão aí queria saber, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Se você gostou, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo para estar ajudando também aqui o canal. Tá? Se quiser fazer um comentário, deixar alguma sugestão, enfim, poderá fazê-lo, passará por uma análise primeiro e depois então será publicado. Obrigado então pela atenção de todos vocês.